Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos ter uma aula do Ensino Fundamental nono ano. Aula 11, tópico 5, racionalização de denominadores. Ensino Fundamental nono ano. Aproveite aí e inscrevam-se no meu canal no YouTube quem ainda não se inscreveu, ok? Então vamos à aula. Tópico 5, racionalização de denominadores. Racionaliza-se o denominador de uma fração multiplicando seu numerador e seu denominador pelo fator racionalizante. Esse processo converte uma fração com denominador irracional em uma fração equivalente de denominador racional. Então vamos a exemplos. Então, na prática, a gente vai ter três casos aqui que pode ocorrer, tá? Então, vou estar falando todos aqui. Ó. O primeiro caso. Então, exemplos. Eu tenho aqui o exemplo A. 2 dividido pela raiz quadrada de 5, tá? E aí, para resolver isso daqui, ó, né, o que ele fala? Ó, eu vou mudar essa raiz quadrada de 5, que é um número irracional, e converter aqui embaixo, vai ficar um denominador racional no final, tá? De tudo isso que eu vou estar resolvendo aqui. Então, como que a gente vai resolver? Ó, repete novamente, né? 2 dividido pela raiz quadrada de 5, e nós vamos multiplicar agora isso daqui pelo fator racionalizante. E quem é o fator racionalizante? O denominador irracional aqui, a raiz quadrada de 5, ó, nesse caso. Então, gente, nós vamos multiplicar aqui, ó, o 2 e a raiz quadrada de 5 pela raiz de 5. Então, ela vai ficar aqui, ó, né, dividindo aqui em cima, aqui no numerador, e embaixo no denominador pela raiz quadrada de 5. Mas, professor, isso daqui não vai alterar, isso daqui não vai mudar no valor? Não, gente, sabe por quê? Ó, porque raiz quadrada de 5 dividido pela raiz quadrada de 5, ó, um número dividido por ele mesmo, o resultado dá 1. Então, se eu pegar aqui, ó, 2 dividido pela raiz quadrada de 5 e multiplicar por 1, não vai alterar aqui, vai ficar 2 raiz quadrada de 5. Então, eu só estou mudando a forma de escrever isso daqui, tá? Mas o valor vai continuar sendo o mesmo. Então, olha só, então nós vamos multiplicar aqui, vai ficar dessa forma, ó. 2 raiz quadrada de 5 é igual, né? Lembrando que um fator fora da raiz não pode ser multiplicado com um fator dentro da raiz, então vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de 5, é só repetir. E embaixo, ó, como os fatores estão iguais, a gente pode colocar dentro, tá, de uma única raiz. Ó. Então, a raiz quadrada de 5, e aí fazendo 5 vezes 5, isso é 5 ao quadrado, né? Ou 25, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 5 ao quadrado, tá? Então, ó, lembrando que aqui é raiz quadrada, e eu vou colocar aqui o 2 do expoente aqui, que é como se fosse assim, ó, propriedade de potência de mesma base também. Né? Na multiplicação aqui, ó, 5 vezes 5, eu mantenho a base e somo os expoentes aqui, ó, 1 mais 1, 2, tá? E aí, em cima, nós vamos repetir novamente, ó, 2 vezes a raiz quadrada de 5. E embaixo, gente, é só lembrar aqui, ó, que tem a propriedade aqui, ó, de que fala o quê? Que quando, né, numa raiz, o índice e o expoente são iguais, a gente corta e o resultado ali, ó, é apenas o radicando, tá ok? Então, quer dizer, esse radicando aqui, quando a gente cortou, sumiu, ele vai vir aqui, ó, tá ok? Então, vamos para o item B aqui, ó. Né? Ó, deu 2 raiz quadrada de 5 dividido por 5. Item B, eu tenho aqui agora 3 dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 2. Então, vamos achar aqui o fator racionalizante. Então, ó, vamos repetir aqui, 3, e o fator racionalizante é o número irracional. O 2 é racional, então, é a raiz quadrada de 2. Então, nós vamos multiplicar aqui em cima e embaixo pela raiz quadrada de 2, tá? E aí a gente faz o processo multiplicando os numeradores, vai dar 3 raiz de 2, e multiplicando os denominadores, ó, esse fator está fora, ele vai continuar fora, e aqui a gente faz igual que fez com 5, vai ficar a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Em cima continua, e embaixo esse 2 nós vamos multiplicar, mas por que agora? Ó, cortando aqui igual a gente fez em cima ali, né? Se a gente corta índice expoente, o resultado é o próprio 2 ali. Então,
ficou 2 vezes 2, tá? E aí, isso daqui em cima vai ficar 3 raiz quadrada de 2, e embaixo basta a gente multiplicar. 2 vezes 2, isso é 4, tá? Então, resultado, 3 raiz quadrada de 2 sobre 4. Poderia continuar se desse simplificação ou desse para dividir exato isso daqui, tá ok? Mesma coisa aqui em cima. Vamos para um item C. Item C, ó, eu tenho agora aqui, ó, 6 raiz quadrada de 5, que não aparecia em cima no numerador, agora apareceu, e a raiz quadrada de 3. Então, vamos repetir isso daqui, vamos fazer o fator racionalizante, ó, que é o denominador, né? E aí, multiplicando aqui, ó, então vai ficar, né? O 6 não pode, mas ó, os fatores aqui dentro pode. Então, vai ficar assim, ó, 6 raiz quadrada de 5 vezes 3, e embaixo vai ficar a raiz quadrada de 3 ao quadrado, seguindo o padrão aqui dos outros. E aqui em cima, então, vai ficar ó, 6 vezes 5 vezes 3, 15. 6 vezes a raiz quadrada de 15. E embaixo aqui, eliminando igual ali, isso vai dar 3. Bom, nota que aqui agora, gente, ó, o que a gente vai dar seguimento aqui? 6 dividido por 3 ó, é um número exato, né? E isso dá uma simplificação. Então, eu posso tanto dar exato, ó, 6 dividido por 3 sabe que é 2, ou eu posso simplificar primeiro também, se eu quiser, para fazer a simplificação. Então, eu vou fazer ó, 6 dividido por 3, isso vai dar 2, 2 vezes a raiz de 15. E 3 dividido por 3 dá 1, tá? Então, olha só. Só que aqui embaixo aqui, não precisa pôr esse 1. Tá ok? Porque dividido por 1 não vai mudar nada. Então, o resultado final, ó, 2 vezes a raiz quadrada de 15. Vamos ao segundo caso, gente. Então, ó, pode acontecer isso também, né? Com o denominador irracional, ele pode aparecer dessa forma aqui, ó. Então, vamos lá. Fator racionalizante. Então, eu tenho aqui, ó, em 3 raiz quinta de a ao quadrado. Olha só, aqui... Esse a aqui, além dele estar ao quadrado, ele não é um número, né? Ele é uma letra, tá? Então, olha só, o fator racionalizante dele é raiz quinta de a ao cubo. Quer dizer, por que que não é o radicando aqui todo? Porque aqui agora, gente, como é uma letra, e aqui tem índice, ó, o índice aqui é 5 e o expoente aqui é 2, então nós vamos ter que fazer isso daqui, ó. Presta atenção, ó. Eu vou repetir aqui a raiz quinta de a. E para achar qual é o fator racionalizante aqui, eu vou pegar o índice e subtrair aqui com o expoente. Então, ó, eu fiz 5 menos 2. Então, peguei esse índice e subtraí o expoente para achar qual que é o expoente aqui do meu fator racionalizante aqui. Porque qual é a intenção aqui? Ó? Vocês vão perceber aqui, depois que a intenção aqui é usar aquela primeira propriedade, onde índice e expoentes eu vou poder cortar aqui. Tá? Então, vocês vão observar isso. Então, olha só, aqui vai ficar a ao cubo, ok? Então, quer dizer, ó, ficou raiz quinta de a ao cubo. Então, isso é o nosso fator racionalizante aí. Tá, ok? Então, ó, de um modo geral, para a gente achar o fator racionalizante quando o nosso denominador tem essa característica, ó, basta a gente fazer, então, ó, de um modo geral, o fator racionalizante de raiz quadrada enésima, né, de um índice qualquer vai ser a base a menos esse índice qualquer aqui, que no caso é n, menos um expoente qualquer aqui que estava aqui. Tá? Então, aí eu acho qual é o fator racionalizante fazendo isso. Vamos a exemplos aqui na prática. Então, olha lá. Exemplos. Eu tenho aqui a raiz, eu tenho aqui 3 dividido pela raiz quinta de a ao quadrado. Então, da mesma forma, nós vamos repetir a primeira e aqui nós vamos achar aqui, ó, quem que é o nosso fator racionalizante. Ó, em cima e embaixo, a raiz quinta, né? Então, aqui, gente, ó, tá vendo? A gente vai ter que uma hora deixar o expoente aqui, ó, como sendo o quinto. E para isso, nós vamos fazer a regrinha que fala ali. Eu pego o índice menos o expoente para achar qual é o expoente do fator racionalizante aqui. Então, 5 menos 2, 3. Então, nosso a aqui vai ser, ó, em cima e embaixo, a ao cubo, né? Então, aqui é 3 pelo fato de eu ter feito 5 menos 2 aqui.
tá? E com isso, nós vamos agora começar a multiplicação. Aqui em cima, novamente, ó, eu não multiplico, tá? Então, vai ficar 3 vezes a raiz quinta de a ao cubo. E aqui, gente, ó, como eu tenho duas raízes quintas, eu vou deixar tudo dentro de uma raiz só. E eu vou repetir a base, porque isso daqui é multiplicação, ó, de potência de mesma base. A gente já viu. Então, eu multiplico aqui, ó, a vezes a, né, vai dar a, e a gente faz o quê? Soma os expoentes, né, na multiplicação. Então, ó, 2 mais 3, 5. Então, olha só, aqui esse 2, esse 3 deu 5. Então, eu vou trocar. Eu vou colocar aqui, ó, como expoente 5. E se vocês observarem agora, ó, o índice e o expoente ficou com o mesmo, né, valor aqui. Então, ó, continuando aqui em cima, a gente repete em cima e basta a gente agora fazer isso aqui embaixo. Né, ó, como aqui o índice é 5, o expoente é 5, corta, o resultado aí é o próprio A, né? Então, aqui vai ser sobre A. Então, resultado final, ó, 3 raiz quinta de A ao cubo sobre A. Isso não dá para fazer nada, simplificar, o resultado é isso. Vamos ao item B. Aqui eu tenho 2 sobre a raiz de 8. É parecido com o outro, sim. Então, como é parecido com o outro, nós vamos começar aqui fazer então dessa forma. Repete aqui, vamos pegar a raiz de 8, ó, e, né, fazer o fator racionalizante. E aí, multiplicando em cima, vai dar 2 vezes a raiz de 8 e aqui a raiz quadrada de 8 ao quadrado, né? Agora, gente, o que a gente pode fazer aqui, ó? Esse 8 aqui, ele é um número que dá para fatorar, tá? Então, ó, isso vai ficar 2 vezes a raiz quadrada, então eu vou fatorar aqui embaixo esse 8 dessa forma, lembra? Fatoração. 8 eu vou dividir pelo número primo 2, porque ele é par. E aí 8 dividido por 2 ó, vai dar 4. E aí eu continuo, 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. E quando chega no 1, acabou a fatoração. E aí aqui agora a gente vai achar aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, nós vamos transformar em forma de potência ali, ó. Então, isso daqui vai ficar assim, ó, repete a base e expoente 3, porque repetiu 3 vezes. Então, deu 2 ao cubo. Então, nós vamos pegar esse 2 ao cubo e trocar ali no lugar do 8. Colocar ali, tá? Então, olha lá, 2 ao cubo. Então, ficou 2 raiz quadrada. E aqui a gente cortando, sabe que dá 8, ok? E agora aqui, gente, ó, a gente vai fazer o quê? 2 ao cubo, tá? Esse expoente 3, nós vamos transformar ele em 2 expoentes aqui, ó. 2 mais 1, tá? 1 com expoente 2, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 raiz quadrada, ó, expoente 2 e 1. Por que aqui o 2? Porque o índice aqui é 2. E aí a gente pode aproveitar essa propriedade aqui que a gente elimina, tá? E embaixo a gente repete o 8. Tá? Então, nós vamos fazer em cima, ó, embaixo continua repetido o 8. Tá? E aqui agora nós vamos fazer o que? Aqui vai continuar, né, 2 vezes. E aqui a gente pode cortar, então vai ficar só o 2. E aqui não dá para fazer nada, então vai ficar a raiz quadrada de 2. Ó. E agora aqui continuando, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Então, aqui vai ficar em cima 4 raiz quadrada de 2 sobre 8. Dando continuidade, gente, ó, 4 oitavos, tá? 4 sobre 8. Então, o 8 é múltiplo de 4, então dá para a gente simplificar aqui por 2 e por 4. Então, eu pego sempre o maior. Então, em cima e embaixo, ó, eu vou simplificar por 4. Tá? Então, 4 dividido por 4 é 1, 8 dividido por 4 é 2, então vai ficar dessa forma aqui, ó, raiz quadrada de 2 sobre 2. Né? 4 dividido por 1 é 1, o 1 não precisa aparecer ali, tá ok? Então, vamos ó, ao terceiro caso aí que pode acontecer aí, tá? Com o denominador irracional. Então, pode acontecer esse caso aqui, ó, 3 sobre a raiz 7, né? Mais a raiz 3. Então, 3 dividido pela raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 3. Então, ó, o fator racionalizante vai ser o nosso denominador aqui, tá? Só que com sinal trocado. Olha só, aqui era, né, a adição, aqui é uma subtração. Então, ficou a raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 3. Se aqui fosse menos, ó,
aqui mudaria para mais. Então, é sempre fazendo o oposto aqui, tá ok? Então, vamos lá, ó. Então, tá dessa forma aqui, ok? Então, vamos aqui resolver, então, isso daqui, ó, 3 raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 3. Então, a gente repete, e aí aqui, que é o nosso denominador, né, o nosso fator racionalizante vai ser esse aqui, aí em cima e embaixo, tá vendo? E aí, multiplicando, né, aqui. Então, gente, aqui em cima, ó, eu poderia estar fazendo a distributiva aqui, como a gente vai fazer aqui embaixo. Então, a gente vai usar aqui embaixo a distributiva, mas aqui em cima não precisa, tá? Porque senão a gente vai ter que voltar de novo nessa forma aqui. Então, o importante aqui em cima é manter isso daqui. Então, eu não vou multiplicar o 3 aqui e nem aqui, tá? Mas, professor, você falou que não pode, mas não era multiplicar aqui, mas eu teria que fazer a distributiva aqui, mas nesse caso não vai precisar. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes a raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 3, entre parênteses. E agora aqui embaixo, nós vamos multiplicar assim, ó, raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 7, tá? E isso daqui vai ficar raiz quadrada de 7 ao quadrado. Eu poderia multiplicar aqui também a raiz quadrada de 7 pela raiz quadrada de 3 e fazer a distributiva aqui. Só que quando aqui tem um sinal de mais e o outro aqui é inverso, gente, tá? Isso daqui a gente é uma fatoração aqui, produto notável, mas de adição e subtração, com sinais diferentes, tá? Então, basta multiplicar igual eu fiz a raiz de 7 com a raiz de 7 e agora fazer aqui, ó, a raiz de 3 com a raiz de 3. E vai ficar com um sinalzinho de menos. Então, isso daqui, ó, vai ficar menos a raiz quadrada de 3, tá? Então, vai ficar dessa forma. E agora aqui a gente continuando, eu vou repetir em cima e embaixo a gente aplica a propriedade aqui, índice expoentes iguais. Ó, vai dar 7 e aqui 3. Então, aí em cima a gente continua, aí embaixo ficou 7 menos 3, 4. Então, ficou 3, né, entre parênteses, raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 3 sobre 4. Ok? Então, é isso, pessoal. Tá? Acabou a nossa aula de hoje. Aproveite aí, né? Inscrevam-se no meu canal, quem não se inscreveu, tá? Assista a outros vídeos, dá um like, comentem, tá? E até uma próxima aula aí, tá? Até mais.